E gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos na presença de um Deus vivo. Esse é o nosso Deus, que nos amou, nos resgatou. É Ele que poderosamente tem nos regenerado, nos transformado. É a poderosa palavra de Deus que tem cuidado de nós. É o Senhor verdadeiramente fiel, que tem cuidado dos nossos passos, no nome de Jesus. Amém? Estamos num culto de quinta-feira, num culto de cura e de libertação. Aleluia, E nós precisamos da palavra de Deus. Desde já eu agradeço a presença do Espírito Santo, que é aquele que tem todo o domínio, toda a glorificação e toda a honra nesse ministério, nessa pequena igreja. Agradeço também a presença da Zilda, a presença do Douglas, meu amigo, da minha esposa. Que nós todos possamos ter o coração aberto e estarmos atentos à voz de Deus através da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Hoje Deus me dera uma palavra no livro de Tito. Livro de Tito. Livro de Tito fica antes de Filemão e depois de Timóteo. 2 Timóteo. Amém? Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Deus é bom. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Louvado seja Deus. Jesus amado e fiel, poderoso e grande em obras, é um Deus generoso, compassivo e misericordioso. Filemão só tem um capítulo, então você pega Hebreus, Filemão e Tito. É antes, tá? Na ordem decrescente. Na ordem crescente, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Hebreus é antes. Antes de Hebreus, tem Filemão, depois Tito. Ei, Jesus maravilhoso. Faço questão que todos leiam, acompanhem a palavra. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Engrandecido seja o teu santo nome. É antes de Hebreus, né? Não é depois não. Filemão, Tito. Isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Capítulo 2. Título capítulo 2, versículo 11 diz assim, o tema: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Amém? Amém. Versículo 11 diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a consequências mundanas, vivamos neste presente séculos sóbrios, justos e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos fala que o livro de Tito, ou a carta de Tito, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, e através dele o Espírito de Deus nos revelou, nos ensinou. O apóstolo Paulo foi o grande marco das doutrinas e disciplinas, das formações de ministérios e igrejas. Mas acima de tudo, o apóstolo Paulo aprendeu a amar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aprendeu a se doar, aprendeu a se preocupar com as vidas, com as pessoas que estavam ao seu redor. O apóstolo Paulo, ele tinha a incumbência de anunciar o evangelho, mas ele passava a amar tanta pessoa que ele se preocupava, mesmo estando afastado, longe. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para ele quando ele estava preso em Roma. Olha só, uma pessoa presa, cativa, sendo humilhada, açoitada, uma pessoa passando todo tipo de processo de necessidade, humilhação, dor, e preocupada com aquele que estava livre. Eita. Hoje em dia é o oposto. A pessoa que está presa é que deixa os parentes lá de fora preocupados com como ele está vivendo lá dentro. Mas o apóstolo Paulo tinha um espírito de excelência dado por Deus. Ele aprendeu a amar o próximo, ele aprendeu a honrar mais o próximo do que a si mesmo. Tito era uma das pessoas que ele tinha no coração, era a grande esperança do evangelho. Tito, ele era um grande homem, temeroso ao Senhor, e ele investia a palavra de Deus na vida de Tito. Ele começa essa carta, ele começa ensinando, falando, mostrando através das suas cartas a orientação que ele tinha dado a Tito. Aqui para nós, você tem rejeitado as orientações que você tem recebido? Eita Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos as orientações e queremos rejeitar. Ouvimos as palavras e falamos assim, ah não, isso daí não, isso daí. A gente só quer coisa boa, é normal. Todos os seres humanos só querem coisa boa. Mas quando a gente recebe uma orientação, e essa orientação é uma orientação de advertência, para que você tome uma postura e uma ação diferente, e era o que Tito estava falando aqui. Aleluia. Tito, ele estava sendo advertido, admoestado, para que ele pregasse essa palavra. Eita Deus. Paulo estava falando para ele, prega a palavra, fala do amor de Deus, fala da salvação em Jesus Cristo, fala da ressurreição, fala da vida eterna, fala da consequência do pecado, fala da sua vida como era no passado, como era hoje, como é hoje. Mostra o que Jesus fez em sua vida, mostra que o poder da palavra mudou na tua história. E ele começa expressando no versículo 11, olha só o tema: a graça da salvação há de manifestar-se a todos. O prazer de Deus, o único objetivo, a única obra, o único foco de Deus sobre toda a humanidade é salvar a humanidade. Aleluia. É salvar a humanidade. Verdade. Ele quer o bem-estar do homem, ele quer a paz do homem, ele quer a felicidade do homem, ele quer. Mas se o homem passar a vida inteira chorando, o homem passar a vida inteira se lamentando, sofrendo, passando dificuldades, necessidades, doentes, mas no fim da sua história tiver uma vida eterna com Deus, é bênção. Aleluia, meu Pai. Mas o prazer de Deus é que o homem tenha uma vida plena e uma vida abundante na face da terra, e após isso a vida eterna nos céus. A manifestação há de ser, a salvação há de ser manifestada por quem? Por quem nos amou na cruz do Calvário, por quem veio para cumprir as obras do seu próprio Pai, pelo aquele que veio cumprir o propósito que Deus tinha no coração. Enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. É verdade. Merecíamos? Não. Somos descendentes da semente do pecado de Adão. A nossa origem, as maldições hereditárias genealógicas da árvore genealógica da humanidade, desde Adão até os dias atuais, batem em nossas vidas, espancam as nossas vidas todos os dias. A nossa carne é inflamada e pede pelo pecado todos os dias. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio
para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do mal, para resgatar os que estavam em trevas. É por isso que ele está explicando aqui, ó, no versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Jesus já está com as portas abertas, com os braços abertos, trazendo salvação a quem queira. Trazendo salvação a quem pede, trazendo salvação a quem abre o coração. Olha só, trazendo salvação a todos os homens. Não é uma coisa que vai ser futura. Eles ficaram de Adão, olha só que números difíceis de entender. Mas eles ficaram de Adão até Noé cerca de 2.000 anos. E eles estavam com a esperança, porque Jesus deu essa promessa, porque o próprio Deus deu essa promessa no jardim do Éden. Nascerá um da mulher, da semente da mulher, que vai pisar a sua cabeça. Que vai mudar a história do início do pecado sobre a história da humanidade. 2.000 anos se passaram e chegou a Noé. Mais 2.000 anos passou de Moisés até Jesus. E depois de Jesus, nós estamos mais 2.000 anos na frente. O tempo vem passando, mas a opressão do pecado de Adão lá no início da humanidade continua nos afligindo até hoje. Continua colocando muitas pessoas a se enfraquecer, muitas pessoas a cair, muitas pessoas a abandonar a fé, a acreditar no amor de Deus. E ele está falando aqui, Tito, fala do Evangelho, prega o Evangelho, já está manifestado a graça, o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente séculos sóbrios, justos e piamente. Olha só, ensinando que nós temos que lutar contra a nossa própria concupiscência, a nossa mente, a nossa carne, o nosso maior inimigo. Muitos falam, o diabo é nosso inimigo. Diabo, chifrudo, rabo, com tridente na mão, aquele velho que lá é inimigo. Mas sinceramente, ele é inimigo, mas ele não é o principal inimigo. O nosso maior inimigo é a nossa carne. As nossas concupiscências, o íntimo do nosso ser, está gritando pelo prazer do pecado do passado. É por isso que a Bíblia nos ensina a não amenizar a carne. A Bíblia nos ensina a não colocar a carne de lado. A Bíblia nos ensina a matar a carne. É uma luta entre a carne e o espírito. A Bíblia nos ensina a matar, porque um se opõe ao outro. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, que eu sei que tenho que fazer, que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal, inconsequentemente, está eu fazendo. Olha só, o apóstolo Paulo, um homem santo, usado por Deus, e se rendeu a dizer, o bem eu não consigo, mas o mal eu estou fazendo toda hora. Quem somos nós para contender? Para pensar, a nossa concupiscência, ela se torna os nossos maiores inimigos. Ela pende para o pecado e para a iniquidade. Olha só, a nossa concupiscência, ela pende para todas as ações mundanas. O diabo, todos os dias, está com as portas abertas oferecendo o que não presta. Os convites surgem todos os dias. Às vezes nós nos sentimos favorecidos, amados, achando que temos algum valor para um amigo lá fora. E o amigo lá fora, na realidade, está sendo usado por espíritos imundos, por demônios, para te introduzir numa ação pecaminosa, numa ação de iniquidade, numa ação que te algema, te aprisiona. Ele fala assim, ó, que nós possamos viver neste presente século, em nossa vida, em nossa história, em nosso tempo, em nossa realidade presente, sóbrios, justa e piamente. Olha só, sóbria, justa e piamente. Sobriedade fala na pessoa ter o ato de ter o pé no chão. Eu sei o que é certo e o que é errado. Então eu vou viver com sobriedade. Ninguém vai me influenciar. Ninguém vai me induzir se eu não quiser. Aleluia. Se eu quiser, eu me deixo levar. Mas se eu não quiser, eu sou sóbrio. Eu sei falar não. É verdade. Você sabe o que é isso? O diabo, ele só tem poder na sua vida
enquanto você dá o espaço, a legalidade para ele agir, a partir do momento que você fala assim, não mais, agora tem um dono, agora o Espírito de Deus mora no templo que é o meu coração, agora o meu nome está escrito no livro da vida, agora eu tenho o meu auxílio, o meu ajudador, eu tenho uma base forte que é Cristo em minha vida. Ele apropriou-se, tomou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas maldições, as minhas doenças, a minha condenação. Não posso eu desagradar a Deus, não posso eu desagradar a Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é que me deu fé e instituiu os meus pés na tua palavra. Aleluia. Quando o homem ele passa a bater o pé e fala assim, não vou mais ceder ao pecado, não vou mais ceder aos vícios, não vou mais ceder à imoralidade, não vou mais ceder ao pecado, ao erro, à iniquidade, à impiedade, às ofertas do mundo. Verdade, meu Deus. E o mundo oferece, que é um exemplo como o diabo oferece as coisas do mundo. Pegou o próprio Jesus na tentação do deserto, levou ele no monte alto e mostrou toda a exuberância do mundo. Está aí, ó. Olha só quanta glória, quanto ouro, olha só quanta ostentação, quantos bens, olha só quantas coisas boas. Tudo isso eu posso te dar, se você prostrar e me adorar. Não precisa ser 2, 3, 10 vezes, não, só uma vez. Me adora uma vez, eu vou te dar tudo que o mundo te oferece. Meu Deus, é forte. Jesus venceu aquela batalha, a tentação do deserto, aquela luta contra o próprio diabo, através do poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus era poderoso para fazer assim, rapaz, você está falando demais, você sabe quem eu sou? Filho de Deus vivo, eu tenho o poder. Peraí, Miguel, desce aqui, dá uma surra nesse cabra aqui. Jesus podia, Ele pode, Ele quem faz, Ele quem é, Criador. Quem é que vai contender com o nosso Deus? Quem é que se compara com o nosso Deus? Ninguém pode. Mas Jesus decidiu dar um exemplo de vida para nós. Aleluia. Jesus decidiu nos dar um espírito de vida. Ele venceu o diabo através da palavra. É por isso que Ele nos deixou a herança da palavra de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo. Se nós estivermos revestidos com a palavra, praticando a palavra, guardando a palavra no coração, o diabo vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de você. Ele vai ver a glória de Deus na sua vida. Ele vai ver o brilho do rosto de Deus refletindo no seu rosto. Ele vai ver esse homem deixando de andar em trevas. Hoje ele é a luz do mundo. Esse homem deixando de andar perdido. Hoje ele é o sal da terra. Esse homem não dá mais para contaminar. Esse homem não dá mais para conduzir, manipular. Esse homem não tem mais contato com ele. Porque hoje ele tem a glória de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Salvação, mudança, renúncia, sobriedade, justiça. Verdade. A gente sabe o que a gente faz de errado ou não. Quantas vezes as coisinhas ocultas tentam bater na nossa porta? Toma um lucro aí, toma uma vantagem aí. Sabe? Há um tempo atrás, apesar que faz um bom tempo atrás, um ex-amigo meu da época de escola bateu no portão da minha casa. Ô rapaz, trabalhei na Eletropaulo e arrumei uns macetes lá. Quer fazer um gato aí? Faço um gato pra você, cobro baratinho. Sangue de Jesus perdoa a armação de Satanás. Sabe, tem pessoas que veem a injustiça à tua porta. Sabe aquela negociação? Você está comprando uma coisa, vem um e fala assim, rapaz, não pede nota fiscal não, que eu faço um precinho mais barato. Sabe aquela coisa injusta? Nós temos que andar na justiça, sabemos o que é bom, sabemos o que é errado, o que é certo. Nós sabemos também que os olhos do Senhor Todo-Poderoso estão dentro dos nossos sentimentos. Ele sabe aonde você vai deixar de ir com a justiça. Aleluia. Piedade. Olha quando fala assim, ó, sóbrio, justa e sóbria, justa e piamente. Piamente não é de piar não, viu? Que nem pintinho, piu, não. Piamente de piedade. Piamente é de bondade. Aleluia. É um homem ter um coração generoso. É um homem ser benigno. É um homem não viver a ira, o rancor, a vingança, a briga constantemente, palavras, gritaria, xingação. Sabe, é um homem olhar para a necessidade do próximo e olhar e falar assim, rapaz, eu sei que esse homem, aos olhos de todo mundo ele é briguento. Aos olhos de todo mundo ele não tem valor. Aos olhos de todo mundo ele é incompreendido.
Mas eu sei que a alma dele tem valor para Jesus. E eu sei que se um dia Jesus se encontrar com ele, a vida dele pode mudar. Olhar com bondade, com piedade, é você se pôr no lugar da pessoa, se posicionar na situação da pessoa. A maioria das pessoas julgam você pelo que você aparenta. Jesus olha para dentro do teu coração. Jesus olha a tua mente, teu coração. Ele conhece as suas dores, seu sofrimento, as suas necessidades. Ele sabe a injustiça que lhe causam todas as pessoas ao seu redor. Ele sabe que você tem potencial, conhece suas dores, conhece seus pecados, suas falhas, seus erros, mas também conhece a tua fé, também conhece a tua confiança, também conhece a sua perseverança, também sabe que você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bondade tem que fazer parte da minha e da tua vida. Jesus foi um grande exemplo de bondade. Ele nos ensinou a ser bom e vencer com o bem, vencer o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E é difícil vencer o mal com o bem, porque todos os locais que você olha hoje, a maldade está expressa em todos os lugares, todos os setores, todos os caminhos que você anda, você só vê maldade, você só vê pessoas ruins. Aí você olha e fala, rapaz, que prova, Jesus. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus supera todo o entendimento. E quando Ele começa a distribuir o amor que Ele tem na tua vida, que o teu coração está cheio da presença de Deus, a tua história muda. Você não consegue mais olhar com rancor, você não consegue mais olhar com mágoa, você não consegue olhar com falta de perdão. Glória a Deus. Você não consegue mais olhar com falta de perdão. Você olha para as pessoas e não enxerga a maldade, mas enxerga a necessidade de Jesus na vida dela. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele nos instrui. Louvado seja Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando o que de Deus? A nossa salvação. Sabe que a maioria das igrejas hoje não estão mais pregando sobre salvação. As igrejas estão pregando sobre conquistas para serem bem-sucedidos. É verdade, meu Deus. Nós estamos aguardando a bem-aventurada glória de Deus que nos é revelada através de Cristo Jesus. Amém. Qual é a glória revelada? A salvação. Sabe qual a minha maior recompensa, a tua maior recompensa? É o teu nome escrito no livro da vida. Amém. Nem valores, bilhões, trilhões. Qual é a moeda mais cara do mundo hoje? O euro, o iene, o dólar. Eu nem sei qual é a moeda mais cara do mundo, mas nenhum valor no mundo, nem o peso em ouro pode comprar o teu nome escrito no livro da vida. Porque os bens terrenos são corruptíveis, são pequenos, são findáveis. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você, os teus olhos não ouviram, o teu ouvido não ouviu e nem chegou ao teu coração. O que Deus tem preparado para nós é de excelência e de excelência eterna. Aguarde, espere, Deus é fiel, a palavra dele não muda. Amém. Ao qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si um povo especial, santos, zelosos e de boas obras. Deus espera de nós que nós sejamos esse povo especial. Deus espera de nós em Cristo Jesus que nós sejamos a noiva esperada, a noiva santa, a noiva pura, a noiva que ama o próximo, a noiva que tem bons frutos no coração, a noiva que tem paz com todos, a noiva que vive a santidade. É isso que Ele nos espera, que sejamos um povo especial, santo, zeloso e de boas obras. Nós não podemos ser a noiva de Jesus se nós temos más obras, porque é pelas obras que nós conhecemos quem são as pessoas. Quantas pessoas estão andando de terno e gravata bonito aí, vestido longo, bonito, coquinho na cabeça, mas as obras são más, estão mostrando uma boa aparência na rede social. Mas se você pedir alguma coisa, necessitar de alguma coisa, algum conselho, alguma ação, alguma ajuda monetária ou alguma ajuda física, a pessoa simplesmente vai falar não para você. As obras são más, as pessoas são corruptas,
As pessoas só pensam em proveito próprio. E Jesus está falando que Ele procura um povo especial, um povo de boas obras, um povo santo. Oh, Deus. Às vezes nós se tornamos chatos, porque nós pregamos um evangelho que ninguém quer ouvir mais. O povo quer um evangelho moderno, o evangelho da hipergraça, o evangelho que tudo pode, o evangelho que não tem nada não. É verdade. É por isso que essas igrejas do tudo pode estão lotadas, pastoras do Pix, que estão enriquecendo e modelando o corpo com silicone, para se mostrar com toda a vaidade. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho genuíno que Deus espera de um povo de boas obras, zeloso, que viva a santidade. Ele começa a falar: Tito, admoeste este povo, fala com esse povo, para que eles sejam sujeitos. Aqui explica, ó, o capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 3. Admoesta a que se sujeitam aos principados e potestades, e que eles obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Eu fui pesquisar sobre esses principados e potestades. Na verdade, existe uma outra tradução na Bíblia King James que especifica que esse principado é a autoridade e esses potestades são governantes. Então está falando assim, ó, adverte o povo a se sujeitar às autoridades e ao governo, aquele que está sobre você, aquelas pessoas que estão sobre nós, responsáveis por nós como líderes, em todos os sentidos, ministerialmente, dentro do lar, porque o pai é o cabeça da família, o esposo é o sacerdote da casa, no teu trabalho, o seu supervisor, o seu gerente, o dono da empresa, se sujeitar ao governo, na política. Pastor, como é que você vai se sujeitar a essas coisas? Nós temos a obrigação de se sujeitar, e não importam as ações deles. O que nós temos que acreditar é que nenhum mal nos acontece, porque temos um Pai que nos guarda e nos protege. Amém. Mas nós estamos aqui para dar bons testemunhos, não para fazer o que diz o versículo 2 aqui, ó. E que a ninguém infame ou não sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tradução: que não fique falando mal, que não fique caluniando. Nós não podemos caluniar os líderes. Dentro das igrejas arrumam-se contendas, porque é uma luta, uma briga, uma contenda, uma ira, uma batalha pelo microfone. E a responsabilidade é do líder. E às vezes nós vemos que o líder está inocente na situação, mas vira uma contenda, uma luta, forma calúnia. O disse-me-disse. Está dizendo: para de caluniar os líderes, para de ser contenciosos, sejam pacíficos, sejam equilibrados, tenham um bom senso. Sabe como a gente consegue ter um bom senso de um líder? Se colocando no lugar dele. Qual seria a responsabilidade? Deus cobra dos líderes as boas obras. Você sabe que Deus cobra mais dos líderes do que da igreja, cobra mais do responsável do que daquele danado da igreja. A responsabilidade de pregar a palavra é muito mais intensa do que você sentar e ouvir. Porque primeiro diz a palavra que ela é espada de dois gumes, ela corta para o pregador primeiro. O que eu prego, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para viver. Porque se eu não viver o que prego, a hipocrisia está sendo vista por Deus, e um dia eu vou ter que dar satisfação da minha alma. É verdade, Deus. É forte. Está dizendo que nós temos que viver um só corpo, com uma só comunhão. Lá no livro de Efésios 4:2 fala um pouquinho a respeito, quer ver? Efésios, louvado seja o teu santo nome. Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O segredo da sujeição é você ser humilde. Humildade e mansidão. Uma pessoa que não sabe ouvir, ela não sabe pregar. Uma pessoa que não tenha a capacitação de se pôr
pôr no papel e saber o quão responsável é, ela nunca vai entender. Ela nunca vai ser mansa. Ela sempre vai ser arisca. Sempre vai ter razão no seu ponto de vista. Olha só. Seja longânima. O que significa longânimo? Perseverante, paciente, esperando que um dia tudo se encaixe. Porque na realidade nós somos um corpo em Cristo, sujeitando-se uns aos outros, sujeitando-se com o vínculo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me une a você, é o Espírito Santo que me dá paz com você, é o Espírito Santo que me dá amor a você. Aleluia. E tudo isso tem que ter a base de paz. Lembra da armadura de Deus? Lembra das sandálias da preparação do Evangelho da Paz? Temos que estar cansados desse Evangelho da Paz. Não dá para você focar. A unidade da fé nos mostra que nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Não é fácil, porque todo mundo tem uma personalidade diferente, todo mundo tem um pensamento diferente. Mas nós temos que aprender, porque quem nos ensina é o próprio Deus, através da sua palavra. Glória a Deus. E aí entra a história, porque a grande maioria das vezes nós queremos fazer algum tipo de calúnia, de ofensa, de contenda, de briga, de disso e disso, e aí vem o ato de ser confrontado. Olha só o que o próximo versículo nos diz, o versículo 3 do capítulo 3 do livro de Tito. Porque também nós éramos. Repara que você não tem uma boa história no passado. Repara que nós não podemos apontar o dedo porque praticávamos da mesma forma. Repara que nós não podemos olhar de cima para baixo. Já viu esses crentes que vai passar perto de uma pessoa de outra crença religiosa? Vai passar perto de um macumbeiro, de um bandista, perto de um católico, de uma procissão, perto, às vezes até perto de um morador de rua. Olha de cima para baixo, de um drogado, de um alcoólatra, de uma pessoa à margem da sociedade. Olha de cima para baixo. Com quem diz eu sou salvo, eu sou santo, eu sou maior, eu sou melhor. Para com isso. Quem era você? Jesus te resgatou do pecado, da iniquidade, do mundo obscuro. Jesus, se não fosse a graça, a misericórdia, a compaixão, quem era você? Morto, condenado ao inferno, vivendo uma vida destruída. Olha só o que ele diz. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Também nós éramos desobedientes. Cara, quantas vezes nós vemos as pessoas desobedecendo dentro da igreja, a gente quer apontar. Sendo insensato na igreja, a gente quer apontar aí, meu Deus. Está vendo? Nós éramos. Jesus nos limpou, nos lapidou, nos transformou. Eu não digo que esse pensamento de paciência, porque Deus vai abençoar a vida do próximo. Jesus vai limpar, vai transformar, vai abençoar. Nós éramos extraviados. Nós tínhamos, olha só, servindo as várias concupiscências e deleites. Sabe o que é isso daqui? Era cumprindo, fazendo e realizando todas as nossas paixões e prazeres na carne. Você acha que a gente pensava no próximo quando dava fim de curtir? Quando a gente estava querendo viver a prática do pecado e todos os prazeres carnais, todo o deleite que o mundo oferece, você pensava no sentimento de alguém? Quando nós estávamos perdidos em trevas, entenda uma coisa, nós éramos manipulados por demônios. Todos os desejos da nossa carne eram incentivados por demônios, porque sabia que através desse incentivo gerava pecado, e o pecado é a única coisa que isola o homem de Deus. Nada mais isola o homem de Deus a não ser o pecado. Aleluia, meu Deus. Deus conhece nossas vidas como nós somos, conhece a nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de vestir, conhece a nossa cultura, conhece o nosso interesse, conhece as nossas roupas, conhece os nossos amigos, conhece tudo, e Ele nos aceita do jeito que somos. A única coisa que Ele não aceita é que o homem vive em pecado. Eita Deus, aleluia. Ajuda teu povo, Senhor. Davi, ele nos mostra através da tua palavra. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha aí, Jesus. Olha só o poder e a
a excelência dessa palavra. É verdade. Quando nós aprendemos a guardar as palavras de Deus no coração, nós começamos a entender que a graça de Deus nos alcançou. Quando nós começamos a aprender a guardar a palavra no coração e praticá-la, nós entendemos que a misericórdia, a benignidade, a bondade, a salvação, a compaixão de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 4 diz assim, ó: mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com todos os homens, não, ao detalhe, Ele nos alcançou. Primeiro, a Bíblia diz que Ele nos amou antes de nós amarmos, antes de nós nos conhecermos. Ninguém diz, eu amei a Deus, por isso eu o escolhi. Não. É Ele que nos amou primeiro. É Ele que nos escolheu primeiro. É Ele que decidiu investir em nossa vida primeiro. É Ele que decidiu nos cuidar primeiro. É Ele que decidiu nos resgatar primeiro. É Ele que decidiu nos tirar dos vícios. É Ele que decidiu tirar de toda iniquidade, de todo pecado. É Ele que decidiu investir em nossas vidas. E Ele decidiu porque Ele simplesmente nos amou primeiro. E está dizendo, quando surgiu o amor de Deus em nossas vidas, quando surgiu a bondade e a benignidade de Deus em nossas vidas, quando surgiu toda essa ação de graça em nossas vidas, Ele especifica aqui, ó, detalhe, não porque merecíamos. Eu não merecia. Não mereço até hoje. Não há um homem que possa bater no peito e falar assim, eu sou salvo porque eu mereço. Eu estou na casa do Senhor porque eu mereço. Se você vê algum grande homem em público, famoso, na mídia, pregando em grandes eventos, batendo no peito e dizendo, eu sou porque eu mereço, nós lembramos lá do fariseu orando na praça. Eita Deus! Jesus, pela oração lá, perto do gasofilácio, da arca do tesouro, perto lá vendo o público, o homem de está orando no seu particular, estava no meio de todo mundo, orando com o nariz lá em cima. Deus, obrigado, porque eu não sou um pecador. Obrigado, Senhor, que eu não sou como o resto aí. Obrigado, Senhor, que eu nem sou como esse publicano, cobrador de impostos aí. Eu dou o meu dízimo de tudo que tem. Jejuo 3 vezes por semana. Senhor, eu guardo as suas leis, se gabando do que era, deixando de ser. E o publicano, cobrador de impostos, pecador, não tinha coragem nem de levantar a cabeça para olhar para o céu, e batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Se você olhar alguém que se gaba da salvação, dizendo que é apto, capaz, que merece, cuidado, afasta esse tipo de pessoa. A salvação não veio por obras, não veio por justiça, não veio por nenhuma ação do homem. Ela veio pela misericórdia de Deus. E todos podem ser alcançados por essa misericórdia. Todos podem ser salvos por essa misericórdia. Todos podem entrar no reino dos céus por essa misericórdia. E Jesus amou o mundo de tal maneira. O nosso Deus decidiu dar o seu Filho amado por mim e por tua vida. Como não prova o amor desse nível? Olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só, vamos pegar um detalhe nesse versículo. Primeiro, Ele nos salvou sem nenhum tipo de crédito pessoal, decidiu nos amar. Segundo a sua misericórdia nos salvou e nos lavou. Primeiro, pela regeneração. Quando você é regenerado é porque você está destruído. Quando você é regenerado é porque você é limpo, transformado, cultivado. Você é aplanado. De dentro para fora há uma renovação. Quando você pega alguma coisa estragada, quando você pega alguma coisa podre, quando você pega uma coisa imprestável, quando você pega uma coisa que ninguém quer, você decide cuidar daquilo. Você decide cuidar daquilo. Eu já vi alguns vídeos dessas ONGs que cuidam de animais de rua, principalmente na Índia, tem muito disso. Eles pegam os animais quase mortos, cheios de feridas, de sarna,
magros, aterrorizados, em pânico, com medo de tudo. Eles começam a regenerar a saúde, eles começam a regenerar a vida, o vigor, eles começam a regenerar a confiança, a autoestima daquele animal. Jesus faz o mesmo conosco através do Espírito Santo. Ele começa nos tratando por dentro. Ele começa tirando o que é podre, o pecado. Começa tirando o que é podre, a iniquidade. Começa limpando a falta de perdão. Começa tirando o coração doído, machucado. Ele começa dando uma regeneração. Começa transformando você de dentro para fora. Quando Ele te regenera, quando você passa a se tornar uma pessoa nova, aí Ele começa a te renovar. Aí começa a vir as bênçãos. Primeiro Ele trata de você, Ele cuida de você, Ele zela por você. Quer um exemplo? Quando o povo de Israel, que saiu da terra do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, eles ficaram festejando a Páscoa. E a primeira caminhada, a primeira celebração da Páscoa, que foi a morte dos egípcios na beira do Mar Vermelho por 3 dias. Depois Moisés pegou aquele povo e seguiu a beira do mar pelo deserto e chegou a uma terra onde era a terra de Mara, onde existia água potável, porém era amarga. Nós não entendíamos porque potável podia beber, não fazia mal e ela era amarga. A ciência descobriu há pouco tempo que essas águas na cidade de Mara existem até hoje. E no fundo dessas águas existe uma relva, existe uma vegetação que ela é curativa. O que Deus fez? Pegou um povo escravo, doente, cheio de enfermidades, lesões, cheio de dores, e levou primeiramente, depois da libertação dos egípcios, levou para as águas de Mara para serem tratados, curados, regenerados. Glória a Deus. É o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer tratar do meu coração, do teu coração. Ele quer nos mudar por dentro. Lembra do vaso na mão do oleiro? O vaso nunca começa por fora. O vaso começa por dentro. Ele começa a fazer a parte interna primeiro, para depois modelar o lado de fora. E o Espírito Santo quer fazer o mesmo comigo e com você. Ele quer te regenerar por dentro e depois te renovar por fora. Quando começa a renovar, o pessoal começa a falar: rapaz, quem era aquele homem? Bêbado ou drogado? Quem era aquele homem corrupto? Quem era aquele homem ladrão? Quem era aquele homem viciado? Quem era aquele homem que espancava a mulher? Quem era aquele homem mentiroso? Quem era aquele homem adúltero? Agora esse homem está mudado. Esse homem não fala mais mentira. Esse homem não bebe mais álcool. Esse homem não consome mais droga. Esse homem não cai mais na prostituição. Esse homem está de terno e gravata, indo para a igreja dando glória a Deus. A bondade expressa no coração dele. Ele tem uma boa palavra, um bom conselho. Ele se tornou um novo homem. Sabe o que lembramos? Lá em João capítulo 3, versículo 3: vos necessário é nascer de novo. O homem nasce de novo. Eita glória! O homem nasce de novo. A história do homem é encontrada por Deus. E eu posso falar uma coisa para você: todo homem que verdadeiramente abre o coração e pede socorro a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala: eis que eu estou à porta e bato. Quem fala é o próprio Jesus. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Oh, aleluia! Todo homem que abrir a porta do coração e falar: Deus, eu preciso de ajuda, Espírito de Deus, me socorre, Jesus me salva, entra no meu coração, regenera a minha vida, renova a minha história. Eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de apanhar, eu estou cansado das dores, eu estou cansado das perdas. Me ajuda em nome de Jesus. Todo aquele que clama ao Senhor, Jesus diz: Pai, todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu. Todo aquele que vai a Cristo, cansado e sobrecarregado, com o jugo pesado, com o fardo pesado, ele diz: vem que eu vos aliviarei. Vem em prova do meu jugo que é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Olha só o amor de Deus. Olha só a graça de Deus. Ele está hoje com as portas abertas, insistindo em te ajudar, insistindo
moldar a sua vida, insistindo em transformar o teu caráter, a tua história. Aleluia. Qual é a tua perspectiva para a vida eterna? Qual é a tua perspectiva após a morte? Jesus quer te dar a perspectiva de estar com Ele pela eternidade, a perspectiva de estar com Ele na nova cidade, na nova Jerusalém, a perspectiva de não mais viver a morte, a dor, a lágrima, o sofrimento, porque a Bíblia nos diz que no céu tudo se fará novo. Não viveremos o que estamos aqui. O que Cristo tem reservado para nós é abundante. E é o que ele especifica aqui no versículo 6, que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. Ele derramou sim a lavagem da regeneração, a renovação do Espírito Santo. Aleluia. Abundantemente Ele quer investir em você. Glória a Deus. Abundantemente Ele precisa de você. Abundantemente Ele te ama. Abundantemente Ele te acompanha. Abundantemente Ele te conhece. Abundantemente Ele quer mudar a tua história. Abundantemente Ele quer repreender as ações malignas. Abundantemente Ele quer te dar uma transformação. Abundantemente Ele quer te dar libertação. Abundantemente Ele quer te dar a salvação. Amém. Glória a Deus. Para que sejamos, olha só, para que, sendo justificados pela graça, sejamos herdeiros. Amém. Glória a Deus. Quando eu falo em herdeiros é bom, né, velho? Pessoa chegar em você, eu vou te dar de herança. Fala em herança, até o coração alegre. Mas o que será que esse cara vai me dar de herança? Rapaz, geralmente a gente fala em herança quando vem dos pais, né? É verdade. Deus é nosso pai. Ele quer nos dar uma herança. Eu vou te dar um pequeno detalhe sobre herança. Olha só, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para os judeus. E os judeus não o receberam. Tanto que eles estão no ano 5038, alguma coisa assim. Eles não estão no ano 2024. Eles estão no ano 5038, se eu não me engano. Então eles não receberam Jesus como Salvador, como Messias, como Filho de Deus. Eles estão aguardando ainda o Messias. Aí a Bíblia diz assim, ó, que como eles, os filhos, os judeus, não receberam, ele veio aos gentios. Amém. E nos adotou como filho. Aleluia. Ele nos enxertou na videira verdadeira. Nós somos filhos adotivos de Deus. Sabe qual é a história do adotivo para o judeu? Se um pai judeu, um pai de família judeu, adota um filho, ele tem os seus filhos. Ele tem os seus filhos carnais, seus filhos mesmo. Mas ele adota um filho à parte. Quando ele morre, a herança que ele deixa é dividida. Para os seus filhos carnais é X. Para o filho adotivo é em dobro. Aleluia. Eita Deus. Eita Deus, para pensar. O próprio judeu não vai ter a herança que você vai ter. Aleluia. Não vai ter o que Deus te preparou para mim e para você. Glória a Deus. Para pensar. Ele nos reservou essa graça. É verdade. Porque nós temos que ser justificados. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, temos que almejar a vida eterna. Temos que almejar a vida eterna. Não tem como o homem esquecer que existe uma vida após a morte. Olha só, pastor, eu aceito toda a palavra, mas eu estou vivendo uma vida de libertação e eu continuo no pecado. A minha verdade é essa. Amém. Você não é diferente. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Ele diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que ele diz para mim e para você. Meus filhinhos. Aleluia. Olha o carinho. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não peques. Glória a Deus. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, aleluia. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Entenda uma coisa: quando somos justificados pela graça, justificados por Jesus Cristo, nenhuma condenação no inferno,
Nenhuma acusação do diabo, nenhuma acusação de demônios pode chegar a você, pode te abalar. Somos justificados. O arrependimento é gerado em nosso coração. Nós clamamos o perdão e a misericórdia de Deus, e Ele nos lava, regenera, transforma, renova, lapida, nos santifica, lava as nossas vestes, e Ele nos dá a santidade novamente. O perdão e a compaixão, a graça atuante, Ele nos trata como filhinhos. Louvado seja Deus. Viva a esperança da vida eterna em nome de Jesus. Viva a esperança em Cristo Jesus da vida eterna em nome de Jesus. Jesus está para vir buscar a sua igreja. Ou uma morte está para nos chegar. Ninguém sabe se está vivo amanhã. Essa é a verdade. O encontro com Deus está marcado. A data Ele sabe. Mas Ele hoje nos dá a esperança da vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Eita, Deus poderoso.